Fala aí, ridólogos do meu mundão, tudo bem com vocês? Vladimir Júnior falando hoje no terceiro episódio da nossa primeira temporada do Vida de Leitor, trazendo uma leitura um pouquinho fora do convencional, se formos pensar em padrão de livros. Hoje, eu gostaria de trazer para vocês uma obra valiosíssima em HQ chamada Knock Me Out. Essa obra foi desenvolvida por três caras, um deles, o mais famoso, o ator e escritor Felipe Fogozzi. Sobre ele, eu posso dizer que ele já trabalhou na Globo, já trabalhou na Record e atualmente está no SBT. E ele tem um canal no YouTube, tem uma presença muito ativa nas mídias sociais, destaco no Instagram inclusive, onde vocês podem encontrá-lo por lá. O Henrique Pereira e o Vinícius Townsend, eles já são mais do padrão de desenhos, das cores que envolvem uma HQ. Ou seja, enquanto que o Felipe pensou na obra em si, o Vinícius e o Henrique, eles moldaram os desenhos, moldaram as características que tornam essa obra uma obra tão bonita e uma obra também muitíssimo desenvolvida. Sobre ela, eu gostaria de contar a seguinte história. A obra envolve a história de um imigrante brasileiro nos Estados Unidos, o Tom, ou Tom Rocco, se formos colocar o nome completo dele. O Tom, ele trabalha como entregador de delivery, pois o fato dele ser um imigrante legal não fazia com que ele conseguisse um emprego formal, com que ele ganhasse mais, mas permitia a ele, sendo entregador, ganhar uma graninha ali, viver bem e passar o tempo ali, trabalhando. Mas além do fato do Tom ser entregador, o Tom também é lutador. Inclusive, nas primeiras cenas da HQ, nós temos um episódio em que o Tom, ele luta contra um dos lutadores que era policial daquela região de Los Angeles. E aí, o Tom, ele vence a luta, só que aí o outro lutador sai fraturado, sai machucado, e o Capitão Buzz, que era o chefão da polícia que estava ali, faz umas ameaças para o Marcos, que era o treinador do Tom, e o clima fica um pouco hostil para eles. E falando um pouquinho mais da história, o Tom, ele também, além dele ser entregador e ser também um lutador, o Tom também é pintor. Pois o Tom, após as suas lutas e após ter o machucado, o Tom faz a seguinte coisa. Ele pega o pincel aqui na cena e começa a pintar. Começa a pintar retratando muitos dos seus machucados, inclusive. Era uma forma do Tom simplesmente lembrar não só do porquê ele lutava, mas também das consequências das lutas que ele encarava. Afinal, nas lutas clandestinas você não tinha aquele espírito esportivo, era até um dos lutadores sair muito machucado. A luta terminava dessa forma. Uma outra situação também que envolve memórias do passado, primeiro já falamos do Tom, queria falar da Lauren, que é uma personagem também fundamental, apesar de ser uma personagem secundária, ela é fundamental para o desenrolar da história. A Lauren, ela aparece justamente nesse primeiro momento, escrevendo, tomando um vinho e tocando uma música. Ela fazia isso porque a Lauren tinha perdido o marido, e aí essa era uma forma com que ela tinha de esquecer um pouco a situação. Ela ainda estava muito triste com essa perda. E uma outra personagem que também aparece é a Nath. A Nath, inclusive, ela vai fazer um par romântico com o Tom, e esse relacionamento que eles desenvolvem é interessante porque ele envolve alguns aspectos, alguns acontecimentos que ocorrem dentro da obra Knock Me Out. E uma outra coisa também que o relacionamento deles envolve são as diferenças. Afinal, o Tom era um imigrante legal nos Estados Unidos, a Nath não, a Nath era americana e também a Nath era de classe alta, era de uma família bem ricona, família que tinha muito dinheiro. E aí, esse relacionamento envolve um momento em que os pais da Nath não aceitam muito o Tom, pois eles preferiam o ex-noivo da Nath, com quem a Nath terminou, por diferenças e tudo mais.
ao próprio Tom. O Tom era só um entregador, o Tom era só um pintor, o Tom, para eles, não era alguém. E aí, o desenrolar dessa história envolve também esse relacionamento deles, no sentido de que a Nath não gostava muito que o Tom lutasse, pelo menos naquelas lutas clandestinas em que o Tom ele estava à mercê de alguma contusão, de algum machucado mais grave. O Tom, por ele mesmo, não tinha recursos para bancar qualquer atendimento, qualquer socorro ali nos Estados Unidos. E aí, inclusive, é um fato que entra um personagem, que é o Bob. O Bob é um empresário famoso, organizador de lutas, só que as lutas do Bob eram, claro, lutas oficiais, mas eram lutas em que praticamente você tinha um espetáculo meio tipo os gladiadores na Roma Antiga, em que a luta só acabava quando um dos lutadores se machucava muito. E isso daí envolve algumas questões entre o Tom e a Nath. A Nath tinha visto o Tom lutar dessa forma e via que o negócio não era muito bom e ela não gostou. E em alguns momentos ela tenta convencer o Tom a não lutar. E aí o Tom ele fica nesse paradoxo. Eu luto ou eu não luto? Afinal o Tom pintava, o Tom, inclusive o fato do Tom ser um pintor redundou a ele um certo sucesso que a Lori proporcionou a ele. Mas o Tom, ele inclusive tinha que lutar. Na cabeça dele, ele era alguém quando ele lutava. Ele se sentia um homem, um indivíduo, quando ele pegava os seus punhos e partia para cima de alguém. Para ele era fundamental lutar. E aí, inclusive, é interessante porque essa questão do Tom e da Nath, eles rompem porque o Tom ele tem que sair um pouco daquela vidinha que a Nath queria oferecer a ele, e ele tenta também fazer o seguinte, ele tenta fazer com que a vida dele seja colocada em um sentido de que eu um dia não precise mais lutar. E aí, inclusive, entra o Bob. O Bob é fundamental para isso, pois o torneio que o Bob estava organizando pagava um prêmio muito bom para os lutadores, principalmente para o vencedor da luta. Só que, como eu disse antes, esse torneio envolvia lutas em que não se havia um espírito esportivo, mas era uma agressividade até as últimas consequências. E a Nath não queria que ele lutasse, só que o Tom descobre que para ele ter que sair dessa luta, desse torneio em que ele tinha se envolvido, ele teria que arcar com um altíssimo custo, ou seja, ele não podia sair, ele tinha que lutar até o último instante. E isso para ele foi uma situação que gerou para ele um certo desgosto, pois ele queria, claro, manter o seu relacionamento, mas ele queria também lutar, também ter como mostrar para uma parte importante da vida dele, que era a luta. E aí, em relação às lutas, também nós temos o personagem do Derek. O Derek é o companheiro de lutas do Tom, o melhor amigo dele, com quem o Tom trocava muitas ideias. E em alguns momentos o Tom e o Derek tentam marcar de treinar juntos. E aí, inclusive, para o Derek, a Nath estava atrapalhando o Tom nesse sentido. Porque algumas vezes em que o Tom saía com a Nath, ele se esquecia do horário e aí acabava perdendo o horário de treino dele com o Derek. Algo que deixa o Derek muito chateado com o Tom, fazendo com que o Derek deixe de treinar com o Tom para treinar com outros lutadores, como o Chris e como o Jay, que eram lutadores contratados pelo Bob, eram lutadores que lutavam nesse torneio e que eram dois pitbulls dentro dos ringues, principalmente o Jay, com quem o Tom fará a luta final. E aí,
uma outra situação também que eu quero apresentar é essa situação das amizades, porque a amizade do Tom e do Derek se rompe nesse sentido, mas ela retoma porque o Derek percebe que ele não está em um bom lençol estando com o Chris e com o Jay. Percebe que ele está sozinho naquela situação e que para ele a pessoa do Tom seria fundamental. Afinal ele já tinha um laço muito grande, eram companheiros de luta, eram pessoas que conversavam muito entre si e o Derek ajudava muito no Tom nos conflitos com o Marcus, treinador do Tom e do Derek também, logicamente. E aí esse ponto é importante destacar porque é um dos aspectos que envolve essa obra, que são os relacionamentos de amizade, que o Tom tem tanto com a Lori, que é a questão dele, também da inserção da Nath nesse trio, pois gera um aspecto para que o Tom já saísse do mundo das lutas e fosse viver de ensinar outros a lutar de uma maneira mais esportiva, mas também no sentido de mostrar para a Lori que a Lori podia superar tudo aquilo, podia superar todas aquelas perdas que ela teve no passado para seguir em frente ao longo da sua vida. E aí isso é interessante, perceber esses relacionamentos de amizade. E o outro aspecto de relacionamento que eu quero destacar na obra é o relacionamento paterno, que o Tom tinha com o Marcus, o seu treinador. Pois o Marcus era mais do que o treinador do Tom. O Marcus era alguém que conhecia o passado do Tom. Pois o Tom tinha perdido seus pais. O Marcus também sabia do fato do Tom ter sido casado uma vez, mas o relacionamento deu tudo errado e... Leiam a obra que vocês vão saber o porquê. Dessa parte aqui eu não vou liberar spoiler não. Mas o Marcus, ele, querendo ou não, ele era a lembrança do Tom sobre o seu passado. Inclusive esse passado que fazia com que o Tom lutasse. E aí por isso o Tom em alguns momentos ele se sente, não diria pressionado, ele se sente mais agressivo quando ele vai lutar. E aí por isso ele acaba, depois das lutas, fazendo os desenhos, as pinturas, que é uma forma dele mostrar como ele se sente. Então, sobre também as lutas finais, apesar de antes delas o Tom e a Nath terem se separado, chega um momento final em que depois do Tom ter feito as lutas, ter lutado, inclusive na luta final ele perde por decisão dos juízes, ele acaba tendo uma oportunidade de se reconciliar com a Nath. Afinal, a Nath não aceitava que ele estivesse envolvido nessa competição, enquanto que o Tom, para ele, era necessário lutar porque ele já tinha feito um acordo com o Bob e ele não podia sair desse universo das lutas assim tão facilmente, tão rapidamente. Então, para ele seria fundamental completar essas lutas e quem sabe depois acertar as contas com ela, algo que inclusive eles fazem no final da obra. Nessa cena aqui, muito bonita por sinal, aqui aqui embaixo, deixa eu passar aqui mais um pouquinho também, que eles já trocam as falas, conversam e é nessa cena aqui que a obra se encerra. Eles já se reconciliando aqui, liberando os spoilers aqui dos quadrinhos para vocês. E é interessante que dessa obra do Felipe Fogosi tem um traço de HQ que é um traço muito criativo e achei bem diferente. Que se vocês forem notar bem aqui, olha só, nessas primeiras páginas e algumas páginas da obra também aparece a seguinte situação. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Aqui esse unzinho aqui em cima. Esse unzinho aqui em cima é uma música que você ouve ao mesmo tempo em que você acompanha a cena. É um traço muito criativo e achei muito espetacular. Inclusive é um dos mais marcantes da obra. Afinal, que Knock Me Out é muito mais do que uma HQ.
é uma HQ em que você se imagina assistindo o filme. Afinal, você tem a cena, você tem as músicas que dão a linguagem que aquela cena necessita. Então, dentro da obra, necessariamente, nós temos aqui também as músicas que são tocadas, que você tem que tocar enquanto você ouve a obra. Você ouve a obra não, você lê a obra, você olha. E aí, é interessante que uma delas, para quem me acompanha no Instagram e para quem me acompanha também no TikTok, eu toquei, que é a Separate Ways. A Separate Ways é essa aqui, ó. Olha só. Vou colocar aqui enquanto que o tom começa a crinar. É a música de número 14, olha só. 14, o tom começa a crinar, você toca Separate Ways, que já é justamente o clima para esse momento de crinamento do tom, em que o tom se prepara para esse torneio. Já dá aquela animada toda, tudo mais, aquela energia, tipo Gonna Fly Now no Rock Balboa, tipo outra música do Going On Distance do Bill Conti, que toca no Rock 2, tipo para dar aquela animação, aquela música que você, quando vai se exercitar, toca, justamente para dar aquela animada, aquele pique, você fazer aquela série de exercícios toda. É justamente o que o Felipe pensou nesse momento, para dar justamente essa animada e você se encaixar dentro do cenário em que o tom está. É claro, também tem outras músicas que tocam, inclusive uma delas no momento em que a Lori estava rememorando o passado, lembrando da perda que ela teve do seu marido, justamente uma música toca para que nós nos conectemos com a personagem nesse momento. E esse é um traço espetacular que a obra possui. Sobre mais aspectos dessa obra, a lição que ela nos deixa é a questão dos relacionamentos, a questão da solidez que nós devemos ter em nossos relacionamentos. Principalmente os relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos também, claro, mas também os relacionamentos de paternidade que ele se apresenta aqui. Os relacionamentos de amizade em que, mesmo que o Tom e o Derek acabem brigando em um momento da obra, o Tom e o Derek acabam retomando essa amizade. Em um outro momento em que o Tom e a Nath acabam brigando, em um relacionamento amoroso que eles viviam, eles acabam retomando no final esse relacionamento e assim a obra se encerra, mostrando que não é uma questão de liquidez. Os nossos relacionamentos não devem ser líquidos, mas devem ser sólidos e nós devemos cuidar deles. Afinal, o ser humano, ele é claro, um ser que tem a sua individualidade, mas ele tem também a sua socialidade. Afinal, o ser humano, quando ele se isola demais, ele acaba enlouquecendo, acaba perdendo um pouco o controle da sua própria mente e assim acaba perdendo o seu juízo. Então, por isso é necessário cuidarmos, valorizarmos quem está conosco, quem realmente preza por nós dentro de um relacionamento. Aí não estou falando no sentido amoroso da coisa, mas no sentido, principalmente no sentido de amizade, sentido social da coisa. E é interessante que o Felipe trouxe isso dentro da obra e fez com que Knock Me Out fosse uma obra maravilhosa. É uma HQ maravilhosa, podem acreditar, afinal é uma HQ que traz essa proposta, que traz personagens como esse e que inclusive eu acho que mereceria uma continuação. É uma HQ que tem tudo para ser não só muito admirada, mas também uma HQ bem vendida, bem lida pelo público mais jovem, público adulto, até crianças leriam tranquilamente. Afinal, uma HQ incrível, muito boa e tão maravilhosa quanto as outras obras dele, que inclusive eu pretendo apresentar aqui no canal, beleza? Se você gostou, você deixa seu like, compartilha os nossos vídeos e até mais, pessoal.